Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um trade que eu fiz no mini dólar, né, no scalping de 8,5 pontos, se eu não me engano. E quero comentar com vocês o raciocínio dessa operação. Bom, a gente fez uma compra nesse nível. E a zerada da operação aqui em cima, onde está o pavio do candle. Aqui a gente tem a venda. Tá? Então vamos à história desse trade, então, a lógica dele. A gente poderia estar falando que o mercado veio fazendo movimento de queda. Tá? Ele corta a linha de tendência após um martelo. Né? Uma LTB, que é cortada depois desse martelo. E aciona a nossa entrada na compra. Avança 3 candles, vem ali na parte de cima e a gente realiza o lucro no trade. Bom, legal. Mas, na verdade, não foi isso, né? Foi uma análise aí um pouco diferente, um pouco mais profunda, que eu vou estar mostrando para vocês agora, e vamos precisar de outras ferramentas. Vamos botar um gráfico com ferramentas que vão estar mostrando o volume por preço e o saldo de agressão. Então vamos lá, vamos ver como é que foi a real estrutura, né, desse trade, o real conceito por trás dessa entrada. Bom, estamos com o mesmo gráfico. Eu troquei, né, o gráfico. E esse aqui é como se fosse uma radiografia, né? Estamos fazendo aí uma tomografia, enxergando por dentro do movimento. Qual foi a dinâmica de compra, qual a dinâmica de venda no fluxo, tá? Então, é isso que a gente vai estar observando agora, né? A movimentação ali por trás das cenas, nos bastidores. Então, um gráfico que talvez a maioria de vocês não esteja acostumado, né? A gente tem o candle marcado só na borda. O verde está um pouquinho mais difícil de enxergar. Vou traçar aqui um candle vermelho para vocês entenderem direito. Então, esse aqui, ó, é um paviozinho para baixo. E o corpo dele, tá? Ele não está colorido, ele só está à borda, ok? Vamos pegar agora um candle verde, para a galera entender aí como é que é esse gráfico. Pavio para cima, pavio inferior, tá? E aqui o corpo dele, meu candle. Vou fazer mais um. Eu deixei atrás do candle, o que que a gente tem, galera? A gente tem o volume por preço, né? O que que seria isso aí? O que que ele está mostrando? Em cada nível de preço que ocorreu dentro do candlestick, a gente está vendo a quantidade de volume, né? Então, quanto maior esse histograma, né? Quanto maiorzinho, mais volume ocorreu. E os que estão em amarelo foi aonde a gente teve maior negociação dentro do candlestick, tá? Então é isso que ele vai estar mostrando, né? O volume por trás do candle.
não se liga nos números que estão atrás, isso são as agressões em volume de contrato, mas a gente não vai precisar agora. E aqui embaixo, a gente tem, né, o volume embaixo, beleza? E essas duas linhas, onde a gente tem verde escuro e verde claro e um rosa escuro, outro mais claro, tá? Essas duas linhas embaixo estão mostrando o saldo agressor. Saldo agressor, para quem não sabe, é quando eu estou comprando do vendedor, na oferta do vendedor, eu estou fazendo uma agressão de compra. E quando o vendedor vende na minha oferta de compra, eu estou lá paradinho esperando, ele vem e vende, né? Eu levo os contratos no linguajar do mercado, ele está agredindo a compra, ele está fazendo uma agressão de venda, né? Agredindo o lote na compra, está fazendo uma agressão de venda. E o que a gente vai ter, então, nessa coluna embaixo, tá? É o saldo de agressão durante o período de candle. Então, por exemplo, esse candle que está marcado aqui, ó, em vermelho, ele tem um saldo de agressor vendedor, tá, de 3.474 contratos. Então, a gente teve mais vendedores agredindo a compra. Então, o cara vai lá e, né, como se, pensa num stop, vai lá e bate e stop. Possivelmente possa ter acontecido aí. Bom, e a nossa operação? Então, vamos lá o raio-x dela. A gente tinha essa linha que eu tracei com vocês, lá no outro gráfico. Aqui tem o martelinho. A entrada ocorreu nesse nível, tá? E a saída aqui em cima. Então, esse foi o trade. E eu quero mostrar o que eu vi, tá? Bom, então a gente está vindo no mercado de baixa, no movimento de baixa. E atenção agora para esses dois candles, né? Esse azul que eu marquei, esse verde que eu marquei, e esse vermelho também, esses dois nesse ponto. Então, se a gente reparar, a queda, ela vem acompanhada, né? A queda até esse ponto, daqui até aqui, ela veio acompanhada de agressão vendedora. Olha, tudo vermelho dentro dos candles, tá? Então, o vendedor veio com pressa, né? Vendendo aí no mercado, fazendo sempre, tomando a iniciativa. E nesses dois candles que a gente destacou, a gente tem o primeiro, ele é um candle verde com saldo agressor positivo, né? Aqui o comprador já começou a entrar, né? A entrar no mercado, agredindo, né? Mostrando mais interesse. A gente tem o maior volume no candle embaixo, e ele fecha para cima. Então, o vendedor vem, vende, e o comprador consegue jogar para cima. No segundo candle, que a gente destacou, ele é um candle vermelho. Vou desenhar ele um pouco mais forte. Aqui, ele é um candle vermelho. E o saldo agressor dele, se a gente olhar embaixo dele, tá? Ele é um candle com saldo agressor comprador. Ele cai, mas quem toma mais a iniciativa, ele é bem equilibrado, mas quem toma mais a iniciativa são os compradores. Caiu com o comprador agredindo. Legal. E a gente vai, então, ter esse candle de mínima, né? Esse martelo, e aí está o grande lance, né? Primeiro já começa a ter uma agressão de compra. E aí, de repente, vem um candle, que é esse aqui, que é o martelinho, com saldo agressor de 3.474 contratos. Muito mais vendedor. Se a gente olhar toda a queda, não todo o saldo agressor que ocorre de lá para cá, são todos, apesar de estar deslocando o mercado para baixo, são todos com saldo agressor vendedor, porém menor, tá? Menor do que o último candle de queda.
Então, isso me chamou a atenção, me sugere que, poxa, entrou venda, o maior volume dentro do candle, que é o amarelo, está abaixo do fechamento, ele ainda chegou aí para cima, então venderam muito, ainda teve uma reação de compra, o normal seria estar deslocando para baixo, com muita venda, e não ocorreu. Tá? A gente vê um saldo de agressão bem vendedor, mas o candle mostra uma reação de compra, né? Porque existe uma queda, né, dos preços, o volume sai aqui embaixo e depois tem uma reação e o candle ainda consegue chegar um pouco acima do volume. Legal. No candle seguinte, que foi o candle da entrada, a gente tem um saldo agressor comprador muito bom, 2.773 contratos, olha. Os anteriores com saldo de agressão de compra, eles são positivos, mas são muito baixos, 339, 254 e esse 2.273, depois de um grande saldo agressor de venda e o mercado sobe. Então, o meu raciocínio é, teve uma troca de mão, tá? Nesse candle de martelo aqui. Troca de mão. Pode ter sido um stop lá embaixo ou uma ordem de venda que precisava ser executada e acabou sendo executada. E no candle seguinte, um mega saldo de agressão de compra. Eu quero. Comprei. Bom, em sequência, a gente tem um candle de equilíbrio. Ele faz um doji. Já estamos dentro da operação. Então, a gente tem um doji aqui nesse candle. O saldo agressor, muito comprador, 3.446. Subiu, né? Subiu com compra. Então, dando sinal positivo para o trade. E no terceiro candle verde, a gente tem um mega volume e, mais uma vez, um saldo agressor super alto, 7.299. E ali a gente já está dentro da operação. Quando a gente vai para o candle de saída, o mercado começa a ter dificuldade de fazer uma progressão, eu percebo isso e resolvo realizar uma bela realização, porque depois o mercado volta. Tá? Então, a causa dessa entrada foi estar observando essa troca de mão que ocorreu nesse candle de mínimo, mas que foi antecipado por esses dois candles que estão um pouco antes, né, da mínima nessa virada. E a confirmação que me deixou tranquilo, né, assim, até fez com que eu entrasse, foi perceber que esse candle de entrada, ele já estava ficando com o saldo agressor de compra. E eu falei, acabou a venda, está entrando compra, vou estar junto. Tá? Então, foi muito mais do que uma análise de figura de candlestick, de corte de linha de tendência, foi uma análise realmente do que estava acontecendo lá no fluxo, né? Observando a troca de mão do mercado, vendo que a venda tinha esgotado e que a gente estava entrando compra, e eu quero estar junto do fluxo mais forte. Beleza? Então, esse foi o raciocínio desse trade. Eu espero que tenha aí, de alguma forma, acrescentado um pouco de conhecimento para vocês. Valeu, abraço, até a próxima.